livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, escrito entre os anos 557 e 525 a.C. Quando você achar o livro do profeta Malaquias, você vai procurar o capítulo 3, e o versículo que nós vamos ler a princípio será o versículo 13. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e o versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? É isso mesmo que está escrito aí? Eu vou ler mais uma vez, agora você vai repetir comigo bem forte. Vamos ver isso aí. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele traga, amados, ao nosso coração a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Meu Pai, fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Essas palavras, elas foram muito duras diante do Senhor. Que palavras são essas, pastor? Vamos ver aqui, versículo 14 aí, ó. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Olha o que eles estavam dizendo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olhem para mim aqui. Então os comentários entre eles eram esses. São as murmurações. E essas murmurações, amados, elas trazem a contaminação. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, e até mesmo com o que pensamos. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, mas não desmarque o livro do profeta Malaquias, tá bom? Vamos lá, Evangelho de Lucas. Você vai passar o próximo livro, que é o Evangelho de Mateus, depois tem o Evangelho de Marcos, aí logo depois o Evangelho de Lucas, no capítulo 6. O que ele diz? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como está o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, é o que você vai falar para todas as pessoas. Quais as informações que você está trazendo ao teu coração? Nosso coração, amados, a nossa alma é o centro das informações que nós recebemos do mundo. Todas as informações que nós captamos do mundo, elas vão para a nossa alma, para o nosso coração. Se você busca mais informações do Espírito Santo, com certeza o teu coração vai estar cheio da palavra de Deus. É o Senhor que vai falar com você. Mas se a principal informação que você recebe é as informações do mundo, com certeza o teu coração estará cheio dessas informações. E o que vai sair da tua boca é aquilo que você recebeu, que está dentro do teu coração. Olha o que ele diz aqui, ó.
capítulo 6 e o versículo 45. Essa é a primeira verdade que a gente descobre. Logo nós descobrimos essa verdade. Capítulo 6, o versículo 45, aqui do Evangelho de Lucas, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Pronto, então é o meu coração. Vai depender das informações que você recebe. Busque sempre, amados, leia a palavra, se você pode, escute um louvor, que edifica você, sim ou não? Traz até aquela paz dentro de você, meu amigo, porque esse mundo hoje, se a gente for ler, ou for ouvir o noticiário, são notícias muito tristes, amados, que dói no coração, e contaminam de alguma forma o nosso coração. Então aquelas pessoas, como elas estavam? Estavam contaminadas. Ah, não adianta nada servir a Deus. Olha, nós buscamos a Deus, nós somos obedientes ao Senhor, mas nada acontece. Enquanto o ímpio, olha aí, ele cresce. Eles não têm medo do Senhor e tudo que eles fazem dá certo. É você que pensa. Amado, só quem sabe da vida da pessoa é ela. Diz aquele ditado: vida boa é a dos outros. Cada um tem os seus problemas, irmão, você nem imagina. E se aquela pessoa, ela conquistou, está conquistando, é o seu trabalho. Se ela está trabalhando, se ela está se esforçando, com certeza ela vai conquistar. Agora, muitas pessoas aí, elas conquistam de uma forma ilícita. Não adianta nada também você conquistar algo de uma forma ilícita. Deus não vai se agradar de você, não vai adiantar nada. Então aquelas pessoas, era como se elas quisessem de Deus uma troca. Eu faço algo para Deus, eu estou na casa do Senhor, mas o Senhor, ele tem que me dar algo. Esqueciam de quê? Esqueciam da vida espiritual. Como Deus, amados, ele tem nos abençoado, como Deus, ele vem transformar a nossa vida. A obra de Deus, amados, é no sentido geral. Não podemos analisar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida só do momento. A gente pode colocar tudo a perder. Eu tenho que fazer uma análise geral, desde o momento, amados, em que o Senhor, ele me chamou. O que é que a Bíblia diz? Que a obra que o Senhor começou, ele vai terminar. E que eu não posso pensar apenas, amados, em algo material. Vamos ver aqui a primeira carta do apóstolo João. É quase no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Então o interesse deles, amados, era nas coisas terrenas, e esqueciam das espirituais. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele diz. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife, tá bom? Diz assim: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pronto. Então as coisas do mundo, amados, elas vão acabar. Tudo vai acabar. Lembra quando o Senhor Jesus ia saindo do templo e os seus discípulos diziam para ele: maravilhoso o templo. E era realmente maravilhoso, amados. Aquele templo, o Herodes gastou muito dinheiro.
no momento que o Herodes toma o poder, ele começa a edificar o templo, amados, para agradar aos judeus que moravam ali. E o templo fica realmente suntuoso. Não, acredito, não igual ao templo de Salomão, mas também ficou suntuoso. Olha, mas é lindo ao que o Senhor Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Todos os impérios, amados, eles caem. Todos os impérios, eles mudam. O império assírio, depois o império babilônico, o império romano. Todos esses impérios, eles tendem a cair. Então eles estavam preocupados apenas com seus bens materiais. Olha, não está adiantando nada. Isso aí foi duro o Senhor ouvir. Ele não quer ouvir isso, amados. A Bíblia nos ensina que nós devemos agradecer ao Senhor por tudo. Por tudo, dai graças a Deus. Todos nós passamos algum tipo de dificuldade, mas não reclame da tua vida, irmãos. Não reclame, porque com certeza há alguém que está numa situação muito pior do que a sua. Pode ter certeza disso. Não reclame da sua vida. Agradeça ao Senhor. Se está faltando algo, se esforce mais, busque mais ao Senhor, e as coisas vão acontecer. Mas não reclame. O ser humano tem essa tendência de murmurar. Vamos voltar para o livro do profeta Malaquias. A primeira coisa que eles deveriam aprender: que Deus não esquece, amados, daqueles que são fiéis a Ele. Capítulo 3, aqui o versículo 16. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou? Diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Está vendo aí, ó? Fica falando para o outro: olha, está dando nada certo. Olha, esse negócio de estar na igreja não dá mais certo não. Pois é. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Diga amém. Então, meu amigo, tudo que você faz para o Senhor tem um memorial. Ele anota ali o teu nome, não só para as coisas da terra, não só para cá. Não se preocupe apenas com o bem-estar aqui na terra, porque o Senhor tem mais. Aqui no capítulo 4 e o versículo 2, olha o que diz, ó: mas para vós, isso aí é você, ó, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Quem é que vai dizer amém? Amém. Não, eu vou ler de novo. Vamos lá. Você tem que dizer amém. Se fosse lá no Guajiru, a irmã já estava sapateando nessa hora. Mas vamos lá, vou ler de novo, vamos lá. Mas para vós, é você, olhe para essa pessoa aí, olhe para ela, é para você, fala aí para ela, é para você, irmã, para você, irmão. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amados, o que nós mais precisamos não é de justiça, porque o que nós vemos nesse mundo é a injustiça, é as coisas erradas, é a pessoa fazendo uma coisa errada e diz que está certa, mas ele diz: não, para o meu povo não, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação, olha a salvação aqui, ó, trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Diga amém. Amém. Pronto. Agora vamos para os Salmos. Salmos 56. Vamos lá. Salmos de Davi. Davi, ele tinha essa crença de que Deus tem um registro dos mínimos detalhes da nossa vida.
Essa era a esperança e a crença do Davi e de muitas pessoas também de Israel. Ele vai dizer aqui, Salmo 56, versículo 8. Preste atenção. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Compreendeu? As lágrimas, irmãos. Quando a gente chora por causa das dificuldades, qualquer pessoa, ele diz: olha, essas lágrimas estão registradas no livro. Eles tinham, amados, essa concepção. Deixa eu ler uma coisa para você aqui, ó, sobre as lágrimas. Essa é uma alusão ao antigo costume de recolher lágrimas em um frasco que era colocado no túmulo de um ente querido quando era enterrado, ou em alguns casos, sobre a sepultura como uma oferenda. No período de luto pelos mortos, as lágrimas dos pranteadores eram recolhidas e colocadas no túmulo. Entre os persas, o sacerdote recolhia as lágrimas em um algodão e as espremia numa vasilha, preservando-as com grande cuidado. Alguns persas acreditavam que no momento da morte, quando todos os medicamentos haviam falhado, uma gota de lágrima colocada na boca de um moribundo o faria reviver. Era para esse uso que algumas lágrimas eram recolhidas. Haviam diversas superstições a respeito das lágrimas. Eu sou muito difícil chorar, mas dizem que chorar não faz bem? Faz bem, amados. Colocar para fora. Pastor, eu prefiro chorar de alegria. Pode também chorar de alegria. Doeu muito ao Davi, ele chorou muito, e ele cria que as suas lágrimas eram guardadas, e Deus ouvia todo o seu clamor. O filho dele, meus irmãos, tomou o trono dele, o Absalão. Um filho matou o outro, um filho estuprou a filha na casa do Davi. Um dia nós vamos falar sobre isso. Por que que o Davi era tão bem sucedido como rei, mas como pai era totalmente destruído o seu lar? Por quê? Por que que acontece isso? Nós vamos um dia falar sobre esse assunto. Apocalipse 20 e o versículo 12. Então esse é o primeiro ponto. Deus, ele não esquece daqueles que são fiéis a ele. Apocalipse 20, versículo 12. Quem encontrou? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha os livros aqui, onde está anotado, ó. Os livros, não está falando só de um livro não, é os livros. O livro da vida e o livro das obras. Importante isso aqui, ó. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aquilo que a gente faz é anotado. É óbvio, né? Nós somos seres humanos, temos a tendência de reclamar, temos a tendência de murmurar, mas Deus não se agrada. Aquelas murmurações, amados, foram duras. Olha, é inútil. Olha, não está adiantando nada buscarmos a Deus. O que adianta ser o povo de Deus? Aí o próprio Deus falou: essas palavras aí são duras demais. Não é assim. Eu tenho um memorial, eu guardo os meus servos. Vamos ver o segundo ponto aqui, ó. Ainda no livro do profeta Malaquias. Vamos voltar para lá. O primeiro ponto é esse, que Deus não esquece os seus servos. O segundo ponto, que Ele vai poupar os seus servos, amados. Você sabia, amados, que até no momento da ressurreição, quem vai ressurgir primeiro são os servos de Deus? Até para a ressurreição há uma separação. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então há uma primazia, há essa separação. Aqui no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, versículo agora 17, ele diz, ó: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, a volta do Senhor, ó, que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis, como o homem poupa ao seu filho que o serve, tá bom? Eu tenho um filho, se for para me escolher entre poupar o meu filho e um filho de um desconhecido, eu vou poupar o meu filho, humanamente falando, vamos dizer assim. Então ele está dizendo que vai poupar aquela pessoa que serve ele, como um pai poupa o seu filho. Amados, lembra quando o anjo da morte, ele estava no Egito, à meia-noite, ele passou ali. Qual era a ordem dele? Tirar a vida dos primogênitos. Mas olha, preste atenção, você vai passar sobre as casas. A casa que tiver a marca do cordeiro nas portas, nos umbrais, não entra. Pesaste, passa por cima, por isso que o nome é Páscoa. Pesaste. Agora, a casa que não tiver a marca, você vai entrar e vai tirar a vida do primogênito. E foi isso que aconteceu, amados. Então sobre nós também há uma marca, a marca do sangue do cordeiro. O Senhor olha dos céus e só vê dois tipos de pessoas: a pessoa salva e a pessoa que não é salva. Só tem para Deus esses dois tipos de pessoas: aquele que está na luz e aquele que está nas trevas. Pronto. Aquele que está na luz, ele brilha. Esse aqui, o inimigo não pode tocar. Esse aqui, eu vou poupar. Então esse é o segundo ponto. Outro ponto também aqui, Evangelho de Mateus, procura aí, o terceiro ponto. Aquela pessoa que obedece ao Senhor vai receber o seu galardão. O texto aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que é um texto também escatológico, fala do fim dos tempos. Ele diz aqui, ó, capítulo 25, versículo 21: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pronto. Então aquela pessoa, diante daquela multidão, ela vai ser chamada. Aí vai ter o livro, o memorial. O nome daquela pessoa tem que estar no livro. Se não tiver, ela vai para o lado esquerdo. Afaste daqui, não pertence a mim, não conheço você. Já imaginou a decepção que a pessoa pode passar? Mas se a pessoa está no livro da vida, ele vai falar assim: pronto, meu amigo, parabéns, pode entrar. O seu lado aqui é do lado direito. Aí os anjos levam ele. Pronto. Então há, amados, essa diferença, amados. Deus, ele não vai deixar de lado, e ele não é indiferente para aquela pessoa que serve a ele. E ele diz que essa diferença nós vamos ver. É o quarto ponto que eu quero ressaltar. Capítulo 3, versículo 18. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, em todos os lugares você tem que tomar a frente. Em todos os lugares, amados, Deus, ele vai dar a oportunidade para o seu servo em qualquer lugar. Agora, tem muitas vezes que a pessoa ela não toma posse. Deus já abriu uma porta, mas a pessoa não vai lá, tem medo. Aí quem vai é o ímpio. Aquela porta não era para o ímpio, é para você. O ímpio é um poceiro.
O ímpio não é o dono da terra, o dono da terra é o povo de Deus. Ele que tem que estar à frente. O lugar maior já foi separado para o servo de Deus. Ele que tem que estar à frente. Mas a pessoa também, ela tem que ter essa coragem, tomar posse da palavra e agir, amados, dessa forma. Deus, Ele já me separou. Deus, Ele vai me honrar. Eu tenho que ter essa mente. A Bíblia está dizendo que você vai ver outra vez a diferença. Em tudo, amados, em tudo que você for fazer, tem que ter essa diferença. Essa pessoa aqui que eu escolhi. Eu já dei um exemplo daquele irmão que ele viu no jornal, naquela época era jornal, que uma multinacional precisava de uma pessoa na área dele. Ele era especialista naquela área, só que tinha duas coisas. Para você mandar o seu currículo para aquela empresa, você teria que ter curso de inglês e curso superior. Mas ele não tinha nenhuma coisa nem outra. Mas ele falou, Deus falou para me mandar o currículo, que Ele ia me dar aquele emprego. Já imaginou? E ele mandou o currículo para uma multinacional. Ele falou que era mais de 100 pessoas, amados. Só foram chamadas 10 para participar ainda de uma entrevista. Só iriam ficar 4 pessoas na empresa. Isso aqui não é ficção, isso aqui é real. Eu ouvi esse testemunho. Ele falou, pastor, eu fui chamado para a entrevista. Para a entrevista. Aí ele disse que quem entrevistou ele não era do departamento pessoal, não era. Quem foi entrevistar, quem estava entrevistando naquele dia era o gerente regional. Aí ele disse que o gerente chamou ele na sala. Meu amigo, pegou o currículo dele. O senhor fulano de tal? Sou. O senhor já trabalhou na área? Já. Bom. O senhor tem curso de inglês? Não. Não? Ah, mas o senhor tem curso superior, né? Também não tenho. Ele disse que nessa hora o gerente ficou indignado. Como é? O senhor não tem nem curso de inglês? E o senhor não tem curso superior? Aí chamou a secretária. Por que a senhora separou o currículo dessa pessoa? Ele não tem curso superior, nem tem curso de inglês. Aí ela olhou de lá. Doutor, não foi eu que separei não, foi o senhor que separou. Ele falou, ah, pronto. E ele foi contratado. Ele nunca tinha visto aquele homem na vida dele. O cara separou o currículo dele. Aí quando ele veio para Fortaleza, eu pergunto para você, quem foi que pagou o curso dele? A empresa. Pastor, isso é possível? É possível sim, porque a pessoa, ela não é de Deus. Deus escolheu ela e acabou, irmãos. Você acha que ele ia perguntar, olha, o senhor me conheceu da onde? Por que o senhor separou o meu currículo? Ninguém pergunta isso não, irmão. Milagre a gente vive e pronto. Ninguém pergunta não, por que acontece isso. Se Deus escolheu você, irmãos, acabou a história. E ele começou a trabalhar na empresa, naquela área e naquele emprego. Aí ele teve que vir para Fortaleza. Aí ele falou para mim, e hoje eu estou fazendo curso superior, e quem paga o meu curso é a empresa. Mas por quê? Eu ousei acreditar, amados. Eu tomei posse daquela palavra, de que o Senhor, Ele faz diferença sim. Ele faz diferença sim. Se você crê nele, se você é um servo de Deus, se você está até sofrendo mesmo, pastor, foram muitas lágrimas, amados, está escrito lá, Deus guarda as tuas lágrimas lá, meu amigo. Cada lágrima que você já chorou, Deus não vai deixar barato. Mas Ele quer que você tome posse da palavra, de que Ele é contigo, e de que honra, amados, aqueles que servem a Ele. Por isso, amados, para finalizar mesmo, por isso que não devemos andar com murmurações nem reclamações.
que não saia da nossa boca, é o que diz a palavra. O apóstolo Tiago diz que não saia da nossa boca palavras de maldições, que só saia da nossa boca palavras de bênçãos. Vamos nos vigiar mais e crer, amados, que o nosso Deus, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos ficar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém.